Como está a sua vida? O que você espera para o próximo ano, para os próximos dias? Eu não sei se as notícias vão ser boas para o nosso país. Me parece que tempos difíceis vêm pela frente. Quando assistimos os jornais, quando vemos as notícias e como o nosso país caminha, o que essa sociedade está se tornando, me parece não vir coisas muito boas pela frente. Então, diante desses fatos, há atitudes que a igreja deve tomar, e o cristão também. Quando nós lemos o livro do profeta Joel, ele mostra uma postura do povo, uma postura que mostrava quebrantamento, arrependimento, solenidade, choro, lágrimas. Vamos ver o que diz no capítulo 1, verso 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e de libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Veja o profeta convocando toda a nação para um tempo de quebrantamento, confissão de pecados, choro, jejum, pranto, clamor diante de Deus. Ele chama os sacerdotes, chama a comunidade, chama a liderança. E qual é a causa? Os textos acima vão dizer: o campo está assolado, a terra está de luto, porque o cereal está destruído, a vide secou, as olivas se murcharam. Uma nuvem, um enxame de gafanhoto invadiu a nação e devastou tudo. Mexeu na economia, mexeu nos empregos, mexeu até no culto. Por causa da escassez de material, o culto estava sendo impedido de se realizar. Desemprego, fome, colapso econômico e miséria entre o povo de Deus. Essa era a condição de Israel naquele tempo. E diante disso, o profeta então convoca eles. É um tempo de choro, é um tempo de lágrima. Não é um tempo de rir, é um tempo de chorar. Não é um tempo de festa, é um tempo de reclusão. Não é um tempo de comilança, é um tempo de jejum. E por quê? Por causa da condição da nação. Nós também, eu acredito que, óbvio, sorrir, festejar, se alegrar, faz parte da vida e da fé cristã. Entretanto, nesse final de ano, esses poucos dias que restam para o final do ano, e para os próximos que vão chegar do ano seguinte, eu acredito que são tempos de nós, à semelhança desse povo, também prostrarmos com o rosto em terra, humilharmos diante de Deus, jejuarmos, chorarmos e clamar a misericórdia de Deus sobre os nossos casamentos, sobre a vida dos nossos filhos, sobre o nosso lar. Orar e rogar por nossa igreja, pelos cristãos do nosso país. E orar pela própria nação. Como eu disse, tempos difíceis vêm aí pela frente. Não sabemos o que nos aguarda, mas sabemos que haverá lutas, oposição do inimigo, dificuldade, perseguição, escassez. E
além de tudo isso, ou soma-se a isso, o combate ideológico que vai ser travado. A inversão de valores, a perversão sexual, a impunidade, o ateísmo, a corrupção e o assédio sobre as crianças, jovens e adolescentes. Poderes espirituais agindo com força máxima, usando instituições, órgãos, veículos, pessoas poderosos para espalhar o mal, o engano, a injustiça em toda essa nação. E óbvio, o alvo principal sempre são os cristãos. Sempre é a igreja. E uma vez que Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, contra pessoas, mas contra principados e potestades, ou seja, espíritos, forças espirituais, hostes das trevas, devemos fazer então como na época de Joel, usar armas espirituais, nos posicionar, talvez nos esconder um pouco de tempo, nos isolar para jejum, oração, meditação nas Escrituras, clamar ao Senhor que use de misericórdia e nos fortaleça nesses tempos difíceis, nos faça manter de pé. Guarde nossos filhos quando esses estiverem nas escolas, nas universidades, os maridos quando estiverem no trabalho, as esposas quando ficarem em casa. E para Deus trazer iluminação sobre os magistrados, líderes, governantes, os homens que detêm poder nesse país, para que Deus os ilumine, os conduza, dê sabedoria a eles, refreie o mal do seu coração, dê prudência, bom senso e traga, obviamente, justiça e puna todos os malfeitores, para que a justiça prevaleça no país da injustiça. Que a graça do Senhor nos guarde de todo mal, que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua empresa, o seu trabalho, os seus negócios, sobre o seu corpo, sobre a sua alma, sobre a sua igreja, sobre os seus pastores, sobre os seus irmãos em Cristo, e que nenhum mal prevaleça contra você. Tenha um excelente dia, na paz e na graça do Senhor. Deus te abençoe.